Oi, gente, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Noitada de terça-feira, 8 horas em ponto. Bora lá então para mais uma edição do Entrevistas de Atitude. Hoje meu convidado é bem bagual, eu diria. Sim. Oi, galera, para quem tá chegando agora, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, bicha! E aí, Kátia? E aí, como é que tá? Tudo certo? Vai ter live hoje aí, Kátia? Me avisa que depois eu vou te acompanhar também. Olha aqui, ó. Oli Júnior é o meu convidado especial dessa noite, então, aqui no quadro Entrevistas de Atitude. Obrigado, senhor Alex. Grande fotógrafo aí, fazendo coberturas dos inúmeros shows que estão voltando aí, em especial a capital gaúcha. O último que a gente curtiu aí de boa foi o senhor Jorge Benjor. Depois dá uma olhada aí, tem o site, tem o Facebook do Alex, tem os cliques maravilhosos dos últimos shows que rolaram, então, no último final de semana. Teve Sepultura também. Enfim, um montão de coisa bacana que tu encontra aí no Facebook aí do Alex Vitola. Ele, né, que inclusive faz a direção final aí de todos os vídeos após as entrevistas aqui, que cai lá no canal do YouTube para você curtir de boa, a melhor qualidade. Enquanto isso, a gente faz aqui o convite para o nosso entrevistado. Aqui, ó, já tá ali, apareceu para mim. Ali, convidar aqui. Ali. Aí fica legal. Lembrando que toda terça ou toda quinta sempre tem um bate-papo rolando aqui pelo Instagram, às vezes também pelo Facebook. Mas olha que cenário. Isso que eu me refiro, hein, gente? Isso que eu me refiro de um belíssimo cenário aqui, ó. O Entrevistas de Atitude tem o super oferecimento, então, da Imobiliária Marim, a casa do seu negócio. Também conosco aí o restaurante Clube União, restaurante Pizzaria Clube União, serve almoço aí de segunda a sábado, tem espeto corrido aos domingos. Nas noites de terça a domingo, então, tem lanches, pizzas Bauru, sopa de Aiorina, atenção à temporada de sopas, e claro, aquele delicioso, então, fundi. Telefone, então, para reservas é o 3293-2898. Também conosco... não, aqui, ó. Também conosco aqui o professor de Kickbox, senhor Alessandro Brave. A sua saúde em primeiro lugar, amanhã tem treino. Uhul. Também conosco aí a casinha de varanda da Giacometti Vini Cainelli, em Tuiuti, onde a sua viagem acontece, uma belíssima pousada. Confere lá o Instagram da casinha de varanda, segue lá, tá? E também conosco, claro, H2 Físio, musculação, fisioterapia, tudo isso e muito mais. Direção final, então, de Alex Vitola e arte final, então, da VMB, aqui de Antônio Prado, Diogo Scopel e toda a turma, um forte abraço. Aí está, o Bagual de Porto Alegre para o mundo. Sejas muito bem-vindo, senhor Oli Júnior, aqui no Entrevistas de Atitude de Satisfação, meu querido. E aí, Karina, tranquilo? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem, hein? Tô. Boa noite para os ouvintes também, apreciadores do teu programa. Satisfação, hein? Ontem, por pouco, né? Não pude te dar um abraço pessoalmente, estava no Zap, e disse, Foi questão de alguns minutos, gente. foi. Tava chegando, tava bem legal lá. Eu acho que vai se firmar essa segunda CLM. No Insano? É um projeto que rolou há muitos anos, assim, até durante uma época até tradicional na cidade. Uhum. Começou lá no Porto de Elis, né? Depois foi meio itinerante, foi mudando de alguns bares, assim, mas sempre nessa estética, assim, né? De botar os artistas locais e fazer, às vezes, umas jam sessions, assim, e tal. Isso é importante. Pessoal com um trabalho autoral também, algumas releituras e tal. Uhum. Foi bem legal, foi bem legal. Deixa eu só confirmar. Uma capital que não tem alguma coisa numa segunda-feira, pô, né, Tchê? Pelo amor de Deus. Coisas que só Porto Alegre tem, né, cara? Não é?
Hoje é um dia especial para nós, quer dizer, mais especial para ti, né, Oli? Né? Porque hoje é o dia da gaita de boca. É? É mesmo. Nem 23 de sabia disso, agosto. mas É, eu não toco gaita de boca, eu toco gaita de beiço. E isso. male. Gaita de beiço, exatamente. Dia 23 de agosto, então, é o dia da gaita de boca e também do gaitista. É isso que eu me refiro. Só para dar um brilho. Claro, 23 de agosto, então, dia da gaita e não do gaitista. Só para marcar, então, essa data em especial. Pô, convidado especial, toca gaita de beiço, que nem diz o ali. Sabe que hoje até o nosso palavreado vai meio que mudar hoje no entrevista de atitude, né? Vai ser meio que botar com chucrismo, né, Oli? Se alguém de outro estado começar a ver isso aí, vai estranhar bastante coisa. Eita, que maravilha! Para quem está chegando agora, então, no entrevista de atitude dessa noite especial de terça, aqui então o senhor Oli Júnior, onde começou então os seus trabalhos musicais no ano lá de 98, tocando blues. O blues é em especial um estilo que tu já se jogou de cara, assim, tu tem uma paixão, ou tu acabou indo pro estilo e depois acabou se enraizando no blues? Conta aí um pouquinho, ali. Não, o blues foi aquela coisa de. Eu acho que eu fui fisgado pelo blues, na verdade. Foi essas coincidências da vida, assim, que me levou a ter o estilo como força motriz, digamos assim. Porque quando, lá por início dos anos 91 por aí, eu comecei a tocar violão. Um dos meus irmãos inventou de querer aprender também e um amigo dele emprestava o violão para ele e ele guardava em cima do roupeiro, assim. E ele treinava ali. Eu me lembro dele, por exemplo, tentando tirar o solinho do You Should Hear, Pink Floyd, né? Riffs, assim, né? Do Deep Purple, assim, coisas que estavam na época, assim, mais rock and roll, né? Uhum. E aí, quando ele saía para estudar, eu pegava aquilo ali e tentava dar umas ponteadas Dedilhar. para ver qual que era. Porque até então, porque eu sempre vim também a minha família sempre se escutou bastante rádio e disco, assim, né? Os meus Perfeito. irmãos mais velhos gravavam fitas cassetes para ouvido. Uma época que uma das coisas que a gente ganhava muito de aniversário, por exemplo, era fita cassete, um disco de vinil. Era um baita presente, assim, tu ganhar um LP. Ei, Nossa Oli, senhora, lançou um disco do presente. TNT, por exemplo, assim, o cara te dá era. Bah. Ei, Oli, E eu fui presentes tentando aprender. desses que até então a gente gostaria de estar ganhando nos tempos atuais, né? Boa, eu aceitaria de. Bah, se eu De ganho um prato LP cheio. hoje, mas eu tenho ainda, eu coleciono. Eu coleciono, não, eu escuto mesmo, é do meu dia a dia escutar também e tal, né? E eu Uhum. escutava muito esses LPs e fitas e fui tentando tirar no violão. Só que assim, ó, como é que eu vou te dizer? O blues tem um estilo de harmonia musical, de se tocar, né, um instrumento relativamente fácil, porque envolve 3 acordes, entendeu? 2 acordes. Um acorde você já pode fazer um blues, dois, bah, já tem vários blues para fazer. Três, então tu faz todos praticamente, entendeu? Uhum. Então eu já fui nisso aí porque aqui em Porto Alegre, no Brasil, né, tinha uma cena blues, assim, mesmo eu saindo ali no início da minha adolescência, eu escutava muito blues etílicos, Barão Vermelho, por exemplo, tinha muito blues. Aqui em Uhum. Porto Alegre, uma cena, o rock sempre tinha coisas de blues, Garotos da Rua, entendeu? Num disco chamado Rock Garage, por exemplo, tinha o Moreirinha e seus Suspiram Blues. O Ney Lisboa tocava muito blues.
Então, e tem um disco chamado Endo, em Lisboa, que ali tem um blues chamado Faxineira. E ali, eu já meio que dei um estalo, assim, alguém me falou no meu bairro que aquilo ali era um blues. E que era barbado de tocar. O cara meio que escutou, é assim, assim, me ensinou esses 3 acordes. E eu fui tentando, fui pegando. Saiu. Quando eu vi, eu já tô tocando. Ai, dá uma E palhinha aí, só pra gente aí, lembrar o Ney. Dá uma palhinha aí, pelo amor me deu saudade do Ney também, cara. eu tô de viola aqui, mas deixa eu ver. Faxineira, fascinante, onde guardaste o papel que eu deixei na estante anteontem. É importante, é o telefone que o mundo nunca me deixou. De uma garota de Brasília, filha única de um governador. Tipo assim, entendeu? Eu já fui também, já fui pegando. Sabia que no blues o pessoal usava muito esses lances de slide. Claro que paralelo a isso, o rock tava muito em voga, né? Na época. Sim. Rock nacional, rock gaúcho e tal. Claro, eu tentava tirar umas coisas ali, outra aqui. Mas o blues foi meio que me dominando, assim. Aí eu já escutava, assim, Stones, que o nome Rolling Stones vem de um blues do Muddy Waters, né? Sim. E aí o cara vai fazendo ligações, né? Daqui a pouquinho tu vê ali o Eric Clapton com releituras de clássicos de blues, Johnny Winter, tudo que tu vai pegando do rock, né? O Barão Vermelho, muito esquema, né? O Garotos da Rua, por exemplo, 2 guitarras, coisa que os Stones faziam, bandalheira também e tal. Fui tentando pegar e fui pegando algumas coisinhas assim, mas digamos que o blues estava sempre no cangote, assim, sabe? Uhum. E tudo que eu escutava eu já tentava tirar de alguma maneira, assim. Riffs, Entendi. né, de blues, coisas que o cara ia... Essas coisinhas assim, né? Essas coisinhas assim, o cara vai escutando e vai tentando pegar no violão, assim, né? No caso, aqui eu tô fazendo uma viola de 10 cordas, né? Mas no caso eu Eu ia comecei te no violão. questionar. Eu ia te questionar isso, mas tu tava com a viola de 10 ou tu tava com a viola de 12 cordas, né? De 12 também toco. Claro, depois, assim, depois de alguns anos, que eu já tava no mundo profissional da música, assim, né? E eu já comecei a tocar a primeira banda que eu já tava, na verdade, me convidaram para ser o guitarrista base. Eu nem tocava muito, assim. Até hoje não toco muito, mas é que o cara pega uma coisa, tu tem que pegar um. Eu sou daqueles assim, Hum, tu tem que ter uma digital, entendeu? Não é uma questão de tocar bem ou super bem ou ser um virtuose. A entendi. música e a arte, ela se presta a isso. Não precisa ser um expert no assunto para te fazer arte, entendeu? De uma Então, eu certa acho que forma, tem muito que haver cedo, uma conexão, é isso? Entre ambos os lados. exato, tu pegar um estalo, né? Uma coisa que às vezes. Porque assim, parte do princípio que a arte, se tu consegue traduzir alguma peculiaridade tua, por si só já é uma coisa pseudo-inédita, assim, entendeu? Porque, claro, Uhum. se tu começa a copiar muitas pessoas, tu vai fazendo versão, tu vai, né, fazendo Versão da cover, versão. versão da versão e assim vai. Se tu entende cedo ou tarde que algumas coisas que tu faz da tua limitação pode virar algo peculiar e novo ou inédito, tu começa a Uhum. explorar aquilo ali. E eu achava que eu comecei a achar que o lance da composição eu me peguei muito cedo também, de já usar pouco que eu sabia para compor, entendeu?
E isso aí Uhum. já me tomava muito tempo, muito mais tempo do que eu praticar a questão técnica do instrumento. Porque o E aí eu lance já da fui. Porque se tratando de música, em especial blues, ela é um lance infinito, porque tu pode abrir vários leques dentro daquilo ali, né? Tu não precisa ficar sempre nas mesmas notas, propriamente dito, né, Não, Oli? Pode, pô, até tu explorar pode milhões ficar. de coisas, né? Até tu pode ficar, mas é que tu não pode ficar na mesma frase. Ou na mesma frase literária também, né? Daqui um Entendi. pouquinho tu pode ter meia dúzia de coisas, de técnicas ali no instrumento, Aham, mas tu pode ter assim elementos infinitos na composição, entendeu? aham. Tu pode falar do teu cotidiano, tu pode falar da tua cidade, tu pode falar das tuas aventuras, pode falar milhões de coisas e, claro, usar pouca coisa e ir revezando naquilo que tu sabe, entendeu? Claro que, inevitavelmente, tu vai acabar escutando coisas que vai te somar no aprendizado. Certo. Isso para mim foi cada coisinha que eu escutava, Blues Etílicos, Barão Vermelho, Garotos da Rua, Muddy Waters, Robert Johnson, e assim foi indo até eu encasquetar que, bom, então eu vou ser músico, eu Você tenho não algumas escutou. músicas já, vou compor e vou ver o que, porque na verdade Porto Alegre tinha uma cena de rock, blues, música, né? Extremamente voltada para a questão autoral. Todo mundo, todas as bandas, todos os meus contemporâneos e as bandas mais antigas, elas se lançavam no mercado praticamente com a sua obra, entendeu? E Uhum. isso que me fomentou muito. Então eu já comecei a compor, escrever, claro, né, de acordo com aquelas coisas que eu já estava escutando na época. Bom, nessa Era o Blue brincadeira aí, Etílicos. né? Eu li nessa brincadeira, pô, foram 13 discos já lançados, né? Exatamente. Sendo 12 de forma independente. É, E lembrando que o primeiro disco solo foi produzido pelo grandioso Egisto Dal Santo. Vem cá, cadê o Egisto, hein, cara? Cadê o Egisto? ontem estava lá, tocamos junto Tava lá? lá. Tava no Insano? Faz Tá. Na muito verdade, tempo, não, anos que eu não vejo o Egisto. na verdade é o Egisto que está coordenando essa segunda Celei. Ah, olha ali! Ele que Muito produz o bem. evento. Ele que produzia Uhum. também o evento. Pois é, a segunda Celei, essa volta, por exemplo, a segunda Celei é um projeto de memória afetiva muito grande para mim. Por exemplo, quando eu tava aprendendo a tocar e nem era profissional ainda, eu ia muito nesses eventos da segunda Celei. Então eu via esses Uhum. caras direto compondo, fazendo coisas, entendeu? Isso aí me estimulava muito. E aí, quando eu Olha. vi, eu já tinha muita música, assim, muita música mesmo. Já fiz Aham. banda, daí já botei minhas músicas na roda, acabou banda, aí eu, bom, vou me lançar solo, porque material não faltava, então fui compondo uma coisa atrás da outra, assim, a cada 2 anos, praticamente, eu já lançava um disco, entendeu? Oli, nesse E meio tempo. aí, sempre com blues, mas o blues como força motriz, mas também eu não quis já me lançar, propositadamente, eu não quis me lançar como artista de blues, tipo assim, Entendi. um bluseiro, entendeu? Um cara Uhum. como o Solon, como o Fernando Noronha, sei lá, como os caras que são essencialmente blues em tudo que fazem também, né? No estilo, Uhum. digamos assim. Eu queria Entendi. manter o blues como força motriz, como inspiração. Nem que eu fizesse baladas, rock e folk gaúcho, folk brasileiro, folk americano, ainda Uhum. assim, inevitavelmente eu ia usar elementos do blues que eu aprendi, entendeu? E assim está sendo até hoje. Entendi. Tanto que recentemente, né, ali a gente bateu um bate-papo, fez um bate-papo maravilhoso, extremamente emocionante, né, com o senhor Reni, que graças a ti eu vou ser eternamente grata a tu, né, Oli, por ter feito É, toda a mão, ter ido na casa do grande Julião, ter ido Julião, feito Júlio. aquele, um querido. E como é que surgiu essa parceria com ele, hein, cara? Bom, o Júlio, além de eu ver ele na minha adolescência, alguns shows dele, Aham. quando eu já estava tocando bastante nos bares e teatros da cidade, assim,
inevitavelmente essa cena aí a gente acaba se cruzando, entendeu? E uma vez, creio que eu cruzei com ele em algum evento que a gente tocou junto, e eu falei, beleza, vou tocar num bar chamado Vermelho 23, que fica ali no Bonfim, ali, né? E convidei ele para fazer uma participação especial, tocar umas 4, 5 músicas, assim, porque eu já sabia as músicas dele, né? Não Chores Lula, Amor e Morte, eu já sabia. Algumas do Cowboys, né? Ou coisas do Almôndegas, que eu sabia que ele gostava. Neil Young e tal. E aí convidei ele. Ele aceitou e a partir desse dia aí, eu não me lembro exatamente o ano, mas assim, 2000 e... sei lá, 3 ou 4, assim. Aham. Aí, muito tempo depois, lá por 2009, eu comecei a elaborar um disco chamado Milonga Blues. E nessa aí, até essa data aí, a gente fazia, eu sempre convidava ele para alguns shows. E numa dessas aí, ele ficou parceiro, assim, gente. E aí ele tinha uns escritos, e uma vez eu fui na casa dele, deixa eu me lembrar como é que foi, agora eu não me lembro se ele me convidou antes para cobrir alguma coisa, assim, dos Irish Boys, ou antes eu já estava conversando com ele, alguma coisa assim. Eu sei que eu fui na casa dele e ele me deu uns escritos, e eu achei interessante, umas 3 páginas, assim, de um poema grande. Eu peguei aquele poema, fiz uma música, chama-se Adeus Companheiro. Eu fiz uma milonga meio blues, meio western, assim, e botei no disco Milonga Blues. E aí ele curtiu, e já nesse ano aí, o guitarrista dos Irish Boys saiu, e como eu estava bem afinado com ele, a gente estava se falando bastante, e arrasar, Grinks! Presente da terça-feira pro amigo ali. Tá bonito, hein? Não, e o Green sempre em função da conexão, né? Incrível! Mas vamos dando continuidade aqui, até ele atualizar ali. Pois é, daí eu não sei, ele me convidou, e quando vi eu já tava nos Irish Boys. Assim. Oi, 2009. chefe! Oi, chefe! Boa noite! Estão me ouvindo aí? Agora tá mais ou menos, tá trancando antes. Pois é, tem muita gente usando o Wi-Fi hoje. Isso. E aí, Oli? Manda desligar. Grande Grinks. Márcio Grinks, satisfação aqui no Entrevista de Atitude. Leia Quando o Som Bate no Peito. Acesse grinksmemorabilia.com.br. Adquira aí o livro do senhor Márcio Grinks. Satisfação. É uma honra conseguir falar grinksmemorabilia.com, divulgar esse nome desse homem. Olha só, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Um dos grandes livros dele, né? Porque, olha aqui a cacetada de coisa que tem dele aqui, ó. Aí, ó, tudo Grinks, ó. Meu Deus. Só agradecimento. Coincidentemente, tá aqui perto. Porque, tu sabe, né? Às vezes, volta e meia, as tuas... Olha aí, ó, cara. É muito bom ter amigos, né? Os teus inscritos fomentam muita ideia, assim, de música e tal. Ô, Karina, sabe que a gente tem uma parceria, né? Sabia? Quem, tu e o Grinks? Sim, a gente tem uma música, uma composição. Não tem com quem o Grinks não tenha parceria, né? Eu queria dizer que eu adoro me parcerar, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com a Karina, com o Oli. O Oli é um cara que eu tenho um carinho enorme, eu tive o prazer de trazer ele 3 vezes a Santa Maria, aqui em shows, né? A gente fez algumas coisas juntos. É um cara que eu admiro o trabalho dele pra caramba, eu acho que ele tem uma originalidade rara na nossa música. Eu tô titubeando porque a casa tá cheia hoje aqui, né? Família, coisa e tal. Por isso que eu tô caminhando pela casa aqui. Mas enfim, o que eu queria dizer do Oli é o seguinte: o som do Oli tem originalidade,
as letras são sempre repletas de vida, de acontecimentos, de movimento. Eu acho que não tem ninguém fazendo o tipo de som que o Oli faz, então eu me identifico muito com o trabalho dele. Gosto muito do Dedo de Vidro, ele sabe disso, mas também gosto de muitas outras coisas. Essa parceria que nós fizemos um dia, eu sei que vai virar disco também, teria o maior prazer de fazer outras coisas com ele também, eu acho que isso vai acontecer, consequentemente. Então, pô, demorou o Oli estar aqui, né, Karina? Por que demorou tanto tempo? Me diz aí, qual é que é? Por conta da agenda do Oli. Ah, beleza. Deus do livro, não tinha um dia. Um minuto. E agora, entre os planos da minha nova morada, é levar o Oli para Uruguaiana, né, cara? Vou ter que fazer alguma coisa lá, né, cara? Então, vai rolar. Consequentemente, vai rolar. Tu sabe que... As bandas lá da minha família, por parte de pai, tudo de Uruguaiana. Uruguaiana e Uruguai, né? Sim, o mundo leva a Uruguaiana. Vamos lá, o centro do mundo é Uruguaiana. Todos os caminhos levam a Uruguaiana, é isso? E como é longe Uruguaiana? Eita! Sabe, foi dia 29, agora no final de julho, né? Que a gente esteve naquele festival de blues em Porto Alegre, onde eu pude rever, né, o Grings, e também pude conhecer pessoalmente o Oli. Então, foi um dia mágico, né? Aquele encontro na Redenção. Parece que pude rever o Grings depois de muito tempo, depois me passou a informação que está se bandeando para as bandas uruguaianas, mas ao mesmo tempo o presente que eu ganhei foi conhecer o Oli pessoalmente, né? Então, esses encontros da vida e que a música nos favorece, isso é uma coisa incrível, né, gurizes? E nada... Eu sempre digo o seguinte, nesses ambientes, por exemplo, como o próprio festival esse que nós fomos lá, o Blues Jazz Festival lá em Porto Alegre, e o próprio Samsung Best of Blues também, que aconteceu antes. Cara, são lugares que eu me sinto em casa, sempre revejo os amigos. Parece que existe um planeta, um país, uma cidade onde a música consegue trazer sempre as mesmas pessoas, e aquelas pessoas que a gente encontra com muita frequência nesses ambientes. Eu tenho uma brincadeira com o Luciano Albo, que o Luciano Albo, eu fui... Cara, juro pra vocês, a cada 10 shows em Porto Alegre, 8 eu encontro ele. E geralmente, às vezes, encontro no caminho do banheiro ou buscando uma cerveja. É muito engraçado, cara. Eu vou me movimentar, eu encontro o álbum lá, cara. Eu já falei, pô, que coisa louca isso, né, cara? Eu quero encontrar o cara, é só eu sair do lugar que eu tô, vou no banheiro ou vou buscar uma cerveja e topo com o álbum. Então, tipo, legal reencontrar essas pessoas nesse ambiente musical. Todos nós que amamos música, pô, cara, as minhas amizades, eu tô nesse universo há mais de 30 anos. Eu tenho a alegria de dizer que todas as minhas relações, as profissões ao qual eu atuei, rádio, produção cultural, ou seja, tocando. Então, cara, o meu mundo é esse, circula sempre, orbita pela música, né? Assim, por exemplo, eu me tornei amigo do Oli, né? Vamos lá. Eu nem lembro como é que a gente começou, virou camarada, mas enfim, foi de bate-pronto, né? Rolou uma amizade, uma sintonia muito forte, e a gente se vê super pouco, e quando se encontra, sempre é muito intenso, assim, sempre é verdadeiro, né? Acho que foi o lance com o... Eu acho que teve uma conexão com o KG aí, se eu não me engano. Vocês estavam na Itapema, e aí eu estava fazendo eu tinha feito alguns eventos com ele também, e ele que me falou daí até que ia rolar um evento em Santa Maria. Não sei se era ele ou tu, ou vocês dois estavam mirabolando um festival Rock and Blues em Santa Maria. Ah, verdade. O Rock and Blues, não recordo, mas rolou no Teatro 3 de Maio em Santa Maria, foi quando tu tocou lá. Exatamente. É verdade. Ah, aí foi isso, foi o KG que te indicou. Isso. Verdade, lembrei agora. Nós estávamos na Itapema e o KG aí, tentando buscar alguém para fazer uns shows lá, e o KG te indicou o teu trabalho, aí eu fui atrás, busquei, curti, e te trouxemos a Santa Maria pela primeira vez, foi isso. Isso quer dizer, quer dizer, através do veredito do Grings que tu foi para Santa Maria, né, Oli? Ele teve essa vez que foi no Teatro 3 de Maio, que é um lugar bem legal tocar. Eu tenho certeza que o Oli curtiu lá. Eu me lembro que o show dele foi a primeira vez em Santa Maria, se eu não me engano. Foi isso, né, Oli?
Foi. Que ano foi esse aí? Cara, isso deve ter sido 2010, eu acho. Ou 2009, uma coisa assim. Eu acho que foi um ano depois, ou no mesmo ano que eu lancei o Milonga Blues, né? Então eu tava em evidência, assim, tava vendendo um monte de disco, fazendo um monte de show. Foi uma novidade, assim, um pouco na época, né? O lance da mistura de milonga com Sim. blues e tal. E o KG tava. Eu acho que ele já. Ele fazia essa conexão com a Atlântida e Itapema, assim, alguma coisa. Eu acho que ele tinha um programa na Itapema, Rock and Blues, né? Tinha. E o KG tinha uma. A Andressa, que na época estava casada com o KG, tinha família em Santa Maria. O KG vinha com frequência aqui. E aí nós fizemos umas parcerias aqui, e aí também um lance de venda de vinil, eu tinha uma loja de vinil, então eu estava bem envolvido com o KG nessa época, e tinha um lance também da Itapema, né? Então foi isso que fez. Depois eu te trouxe para tocar no Moto Garage, num evento que eu fiz com a On The Rocks, uma rádio web que eu tinha na época. Isso, aí foi a segunda vez. A segunda vez. Depois teve a terceira, em 2019, que foi no Memorabilia Blues, no Plataforma 85, que também foi bem legal, bem legal. Tu teve aqui em casa, inclusive, aí depois furou o pneu do teu carro no caminho da passagem de som. Mas enfim. Histórias do blues, né? Uma rua de chão batido lá na casa do Gringos vai se escondendo, né? Aí naquela ali eu já pensei assim, pá, vamos ter que passar esse areião aqui me cuidando. E não deu na volta, quando eu vi, deu uma solavanco assim, puxa vida. Mas são coisas de estrada, né? A famosa biboca. Mas eu queria dizer o seguinte, assim, ó. Não, só deixa eu fazer um adendo aqui. Uma data hoje em especial, né, para ambos, tanto para ti, Oli, tanto para ti, Grings. Hoje é dia da gaita de boca e do gaitista. Gaita de beiço. Gaita de beiço, como ele fala, né? Gaita Cara, de eu vou beiço. dizer o seguinte, eu tenho a minha ligação com a gaita de boca, eu quando criança eu tive uma gaita de boca, na época nem sabia o que era música e tal, aquela coisa de um instrumento musical que caiu na mão de muita criança, a gaita de boca caiu na minha mão. Mas eu vou dizer que isso realmente eu comecei a me interessar pela gaita de boca, foram dois acontecimentos. Primeiro, ter descoberto a música de Bob Dylan e Neil Young, né? Que a gaita está muito dentro do processo das músicas, isso me chamou a atenção. E depois, o que realmente deflagrou, para mim tentar tocar de uma forma mais profissional, ou mais realmente assim, uma forma cancheira, com banda e coisa e tal, foi quando eu vi o show do Blues Etíricos em 1998, aqui em Santa Maria, cara. Aquele show que foi a turnê do Dente de Ouro. Quando eu vi o Flávio Guimarães tocando gaita no Café Brasil de Santa Maria, eu digo, cara, eu acho que eu quero tocar gaita. Tanto que 3 anos depois eu estava com uma banda de blues aqui em Santa Maria, que era a Big Fat Woman, depois formei a Red House, nós gravamos 3 discos, ou seja, foi naturalmente acontecendo. E eu me considero um gaitista mais alinhado não com o blues, mas realmente com o folk e com o country rock, que é onde eu mais me acho enquanto instrumentista. Então, porque eu realmente gosto muito daquele tipo de gaita mais simples, mais melódica, menos... até porque eu não sou um gaitista que talvez tenha técnica para fazer realmente aquelas gaitas de blues. Sei fazer, já fiz, consigo fazer algumas coisas, mas a minha jogada realmente que eu me sinto com mais propriedade enquanto gaitista, entre aspas, é tocando essas coisas. Tanto que eu tenho uma banda chamada Harvest Moon, que só toca Neil Young, e aí realmente é um chão que eu adoro fazer, e gosto de fazer, e acho que sei fazer bem, né? Mas enfim, legal. O Oli é um cara que toca com suporte, né? Eu acho isso legal demais. Também tem uma digital muito própria. Eu acho que o jeito que ele toca gaita também se aproxima um pouco esse crossover entre o gaitista de blues e o gaitista de country rock, assim, porque tem uma coisa meio Young, Dylan e também gaitista de blues, né? E faz muito bem isso. Eu admiro muito quem toca com suporte, porque não é fácil, viu? Eu também cheguei eu fui me metendo por conta do Bob Dylan, né? E por conta dos bluseiros também, que o cara acaba se deparando. Aí teve uma época que eu fiquei muito aficionado também no Jimmy Reed, porque ele também tocava com suporte e tal, e aí eu já
tinha saído da banda, né? Que eu tinha gravado um disco com a banda Mendigos da Noite, numa gravadora. Aí a banda se desfez, e aí logo no mesmo ano, assim, vou lançar um disco solo. E já fiquei naquela coisa, assim, naquela neura de como me lançar. Porque na banda eu era guitarrista e um dos vocalistas e compositor, né? Tocava uma gaitinha lá, uma que outra, assim, mas quando tu opta por fazer uma coisa solo, parece que o mundo vem todo contra ti, entendeu? Ou em cima da tua cabeça, assim, e aí tu tem que... O que tu vai fazer, né? E aí é que, inevitavelmente, eu já tinha... O Bob Dylan já estava muito incorporado também na questão de elementos composicionais, assim, claro, vertendo para o português e tal, né? E o blues também, e aí eu vou fazer uma coisa mais espontânea possível. Aí, de bate-pronto, assim, eu já peguei as músicas, comecei a compor uma leva, assim, também com o suporte da gaita, violão e slide, alguma coisa assim, mas sempre oscilando também entre o blues e uma estética folk, por assim dizer, né? E, por exemplo, tu falou do gaitista, que é o Jimmy Reed, cara. Eu gosto muito do Jimmy Reed porque, na verdade, como gaitista, ele é um cara que usa muita simplicidade, né? Poucas frases, um bend como bordão, às vezes, para fazer a virada. E, cara, ele consegue ter uma identidade, uma forma de tocar gaita, que eu acho, inclusive, que influenciou o Bob Dylan. A forma do Jimmy Reed de tocar gaita. Que também tem um pouco essa jogada de ser uma gaita menos performática e mais fraseada, né? Eu acho demais, cara. Outro gaitista que eu gosto muito é o Sonny Terry, também, que eu acho que é outro cara que consegue fazer de uma forma mais simples, mas mais técnica que o Jimmy Reed, e tão bom quanto, né? Enfim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó, Karina, Oli, um prazer estar aqui. Eu tô com a casa cheia aqui hoje. Você sabe que a minha vida é uma revolução aqui, né? E eu só realmente estou aqui hoje porque gosto de vocês e foi um prazer dar esse papo, por mais que esteja rápido aqui. Espero em alguns... Logo, daqui umas 2 semanas, um brinde. Daqui umas 2 semanas eu volto a ter uma vida normal, uma estação de trabalho, e aí nós voltamos a conversar de uma forma menos... vamos dizer assim, menos essa correria aí que está rolando na minha vida nesse momento. Mas tá tudo certo, estou muito feliz. Eu acho que a vida precisa de movimentação e agora eu vou me movimentar pra caramba, não tenho dúvida disso. Boa! Fronteiro Oeste. É isso aí. Grings, muito obrigada mais uma vez. Sabe que mora aqui no coração da Tia Karina, né? Olha aqui, lembrando mais uma vez, acesse aí gringsmemorabilia.com.br. Além desse livro aqui, ó, Quando o Som Bate no Peito, outros tantos aqui. Mato, já. Tá? Confere lá. Grings, felicidades aí, meu querido. Obrigado aí, ó. Beijão para todos vocês aí. Obrigado. Vou botar na cozinha e vou ver lá. Abraço, até mais. Obrigado, até mais. Ai, que legal, gente. Sempre é bom, né? Ter a presença aí do Grings. Ô, Li, me diz uma coisa, para quem está chegando agora, então, aqui na entrevista de atitude especial dessa terça, hoje é dia do gaitista, gaita de boca, gaita de beiço, que nem diz o Oli aqui, grande Oli Júnior, meu convidado especial recentemente aqui esteve Márcio Grings, diretamente de Santa Maria, conversando com a gente, outro grande gaitista, músico, tá se bandeando para as bandas aí de Uruguaiana, mas a pergunta que vem agora, é uma dica que eu quero que tu passe aí para os nossos ouvintes em especial, é o seguinte, para quem tem interesse, né? Por exemplo, o comentário aqui do Henrique é o seguinte, gaita, sempre tive vontade de aprender, admiro muito quem tem essa habilidade. Para quem tem curiosidade, tem interesse aí para cair no mundo da gaita, qual é a tua primeira dica em especial aí, Oli? Baixa. Primeiro, eu acho que a primeira coisa é tu comprar uma gaita, melhor uma gaita na tonalidade de dó, né? Que é, digamos assim, a mais versátil. E tu brincar. Eu acho que a música em si, é uma questão de tu incorporar no teu dia a dia, né? Vamos exemplificar isso aí para o nosso telespectador, então. Pegar a gaita numa nota de dó. Então, o que seria? Mostra aí pra gente, então. Por exemplo, assim, ó. Ó, eu tenho uma gaita em dó aqui, tá? Essa aqui é em dó. E essa aqui,
já é um outro tom. Esse aqui é em Ré. Eu tenho em vários tons, por exemplo. Mas cada uma tem um esquema, ó. Mais, um pouco mais agudo, entendeu? Aí tu pega uma outra aqui, deixa eu ver. Essa aqui essa aqui é outra, essa aqui é uma em Dó, deixa eu ver. Uma em Lá. Cada uma serve para um tom e pra um estilo de tom de som específico, né? Só que Entendi. todo instrumento, pode ser gaita de boca, pode ser violão, viola, bateria. Uma hora tu tem que pegar um instrumento e literalmente brincar com ele. É Praticar. uma coisa. Tem que, não digo nem praticar, mas claro, tu vai praticar, mas tu tem que botar no teu dia a dia, tu tem que segurar as baquetas, bater, tu tem que sentir o som, mas a diferença de grave, agudo, tu vai pegar a gaita de boca, né? E tal. E até a hora que aquilo ali te despertar mesmo para te fazer alguma música com aquilo ali. E hoje em dia tá cada vez mais fácil. Tu pega o YouTube ali, tu bota lição de gaita de boca, por exemplo, no YouTube. Aí tu vai ficar até tonto de tanta coisa que tem hoje, né? Com tanta os caras vão te dar informação. todas as dicas possíveis de pegar a escala. Vai praticando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, depois tu vai ver ali como tocar Blowing the Wind, do Bob Dylan, como tocar, sei lá, Parabéns pra Você, alguma coisa assim. E aí tu vai, abre cancha e vai. De repente ali tu vê que tu tem uma facilidade, outros já desistem, porque todo instrumento também depende de uma série de coisas, né? A tua disposição está apta aquilo ali, o teu entendimento, se tu acha que tu tem condições de É aquele lance da conexão que a gente falou no ali na tua início. vida. É aquele lance da conexão que a gente falou no início, né, Oli? Tem que haver essa harmonização, né, entre a pessoa e o instrumento, seja ele qual for, né? Total. Por exemplo, esse meu irmão aí que tinha um violão, que eu fiquei pegando algumas coisas, ele nunca aprendeu a tocar. Ele tentou várias vezes, muitas vezes. Tentou tocar, como eu falei, Sheer Here, riff de Purple, Stones, não sei o que. Sempre ele pegava ali e eu não saberia explicar também uma coisa, taxar assim, de por que ele não aprendeu. Não dá para te dizer assim se o cara tem talento ou não. Às vezes é um somatório de várias coisas, né? Mas principalmente a tua disposição em querer fazer aquilo ali, entendeu? Claro que aí vai ter uma somatória de coisas, né? Coisa que aconteceu com os teus filhos, né? Com o Dylan e com o Samuel, é isso? Não, o caso deles Pois o caso deles é outro. No meu caso, por exemplo, eu não nasci num lugar onde as pessoas tocavam instrumento todos os dias, entendeu? Então, foi um entendimento assim, eu estava disposto a aprender aquilo ali, achei que eu tinha algum talento para aprender um pouco mais rápido, né, do que o meu irmão, por exemplo, questão de comparação, né? Ele tentava uma coisa em uma semana, por exemplo, e ele não pegava muito bem. Em 2 dias, por exemplo, eu pegava aquela coisa ali e já estava... Então o cara pensa assim, pô, eu acho que eu tenho alguma facilidade de pegar algumas coisas. E aí o cara vai. No caso dos meus filhos, eles literalmente, desde a barriga, estavam escutando, desde o ensaio, as músicas direto, tocando, né, nos LPs e CDs, e eu compondo e tocando junto, e ensaiando e tal, e eles foram crescendo tendo uma facilidade até, diria assim, psicológica e física até, que não deixa de ser a música é uma onda, né? É uma onda sonora. E aquilo ali é uma frequência que tu vai pegando aquilo ali, se torna inconsciente até. Total. Assim como qualquer som do teu, sei lá,
daqui a pouquinho tu dorme tu mora onde tem passarinho, mas outras pessoas moram onde tem tiroteio, entendeu? E aí quando vê, tu se acostuma, literalmente se acostuma mesmo. O cérebro acostuma com aquilo ali. No caso deles, eles estão totalmente acostumados. Agora, se eles vão continuar ou não aí sim terem a disposição de usarem aquilo ali para outros fins, aí vai ser, aí já é outro departamento, né? Entendi. Oli, no caso, o Dylan e o Samuel, eles têm muita diferença de idade? E quais são os instrumentos? 3 anos e pouco. 3 anos e pouco de 3 anos diferença. e meio, quase 4. E quais são os instrumentos até então? Isso é uma ótima dica também que tu possa dar aí para os pais aí de plantão, que realmente o lance da musicalização, isso é importantérrimo, né? Para essa gurizada. Para mim, no meu ponto de vista, é muito importante, porque a música, ela abre, né, o cérebro para outros tipos também de habilidades, né? E até mesmo facilita muita coisa para o aprendizado escolar, né? Claro. Porque tu acaba estimulando partes cerebrais e sensoriais que, na medida do tempo que tu exercita isso, tu acaba abrindo horizontes teu cérebro, vira uma coisa até normaliza o teu raciocínio até matemático, de senso de grave, agudo, alto, baixo, com maior ou menor intensidade, coisa e tal. Então, qualquer tipo de instrumento em casa, que todo mundo pudesse passar por isso, assim, de ter momentos no dia onde tu esquece qualquer coisa, assim, e a criança brincar com instrumentos, é o ouro. Qual é a parte ainda que os professores não entenderam que isso seria fundamental nas escolas, hein, Oli? Isso aí são coisas políticas, né? A gente foi, na verdade, no Brasil, se teve uma época até do Villa-Lobos, que o Heitor Villa-Lobos, né, ele tentou implementar, claro, mas de uma maneira, de uma ótica dos anos 30 e 40, né? Era uma outra coisa, assim. Mas, se tivessem aperfeiçoado desde lá, não tivessem interrompido várias vezes o processo administrativo e educacional no país, as diretrizes, hoje em dia eu não tenho a menor dúvida que nosso país, culturalmente, estava em outro patamar. Pode ter certeza. Mas, como político, assim, é preferível tu formar peões, né? Trabalho braçal, e mão de obra barata, aí, claro, que aí o senso, a educação, por exemplo, via filosofia, sociologia, música, científica até, isso aí sempre vai ser deixado de lado, né? Uma pena tudo isso aí. Uma pena. Para quem está chegando agora, então, no Entrevista de Atitude, senhor Oli Júnior. Azar. Ele que se autodefine como bluseiro do Delta do Jacuí e milongueiro do asfalto. Interessante isso aqui. Deixa eu só colocar em roda aqui novamente um salve aqui para os meus apoiadores, para quem está chegando agora. Tu falou tanto em Barão Vermelho antes, no início da nossa conversa, deixa eu fazer o gancho aqui e aproveitar para fazer o convite. Quinta-feira eu estarei, então, conversando, mais uma edição, então, do Entrevista de Atitude com o senhor Fernando Magalhães, guitarrista aí do Barão. Tá, quinta-feira. Vai ter guitarrista. Márcio Paz, olha quem tá aí conosco. Direto de Portugal. Que lindo, Marcito. Beijão, meu querido. O Márcio estava de aniversário recentemente, é isso? Ou era tua filhota? Acho que era tu, né, Márcio? Bom, enfim, sintam-se abraçados aí, queridos. Grande Márcio Paz. Encontrava muito com ele no Zelig, aqui em Porto Alegre. Eu nunca me esqueço um dia que eu tive na Rádio Gaúcha. Bom, eu fui lá, fui conhecer toda a parte interna, aquela coisa toda, né? E eu fui com o intuito de conhecer duas pessoas, que um era o Júlio Forst e tentar dar um oi para o Márcio.
Naquilo o Júlio já tinha sumido e o Márcio tinha dado a volta por trás, já tinha saído. Não conheci ninguém. Fiquei sem abraçar ninguém, né? Bom, acontece, né? Acontece. Baita ser humano. Olha aqui, estamos então no oferecimento, então, da Imobiliária Marim, do restaurante Clube União. Tudo isso aqui na cidade de Antônio Prado, tá, gente? Aliás, sejam muito bem-vindos, né? Quando vierem, já sabem as dicas aí, ok? Também conosco aí o professor de Kickbox, o senhor Alessandro Brave. A casinha de varanda, ó, quando vieres para as bandas aqui da Serra, em especial perto de Bento Gonçalves, vai para as bandas aí de Tuiuti, tá? Que é distrito aí de Bento Gonçalves, e te hospeda aí na casinha de varanda. Cara, um lugar simplesmente fenomenal. Fenomenal. Também conosco aí a H2 Físio, Academia H2 Físio. E lembrando que a direção final, logo mais aí, cai lá no canal do YouTube, direção final do Alex Vitola. Tá? Grande fotógrafo. Ó, quem tá chegando aqui também é outro gaitista aqui conosco. Ontem, inclusive, eu estava acompanhando a live dele com o Flávio Guimarães, da Buzetíricos, senhor Val Tomato, aí de São Paulo. Val, boa noite aí, meu querido. Hoje é dia do gaitista, inclusive, né? Tá todo mundo em casa aqui, ó. É isso aí, ó. Olha aqui, olha o que o Márcio comentou aqui, Oli. Foi dia 15. Ah, então foi dia 15. Voltei pro Brasil. O Zelig era minha casa. Pô, Marcito! Teve uma época do Zelig aí que tava, pô, direto, o Márcio Paz tava lá, botava som, mas também frequentava, e eu também frequentava, tocava muito na Cidade Baixa. Foi uma época bem, bem forte na Cidade Baixa ali, né? Sarmento Leite, onde ficava o Zelig ali, Sarmento, ali o Zé do Patrocínio, Lima e Silva, nossa senhora. Aquilo ali, o cara fazia aquilo ali direto, os bares, o cara tocava, né? Era o circuito da época ali. Depois quando deu uma baixada no Bonfim, foi quando quando acendeu de novo, né, a Cidade Baixa. Tá retomando, né? Graças a Deus. Então sejas muito bem-vindo novamente à Terrinha aí, senhor Márcio. Ele tá te mandando um beijão, tá? Olha aqui, ó. Oli Júnior, meu convidado, então, dessa noite. Só recapitulando aqui um pouquinho do histórico desse grande cara. São 13 discos lançados, sendo 12 de forma independente. O seu primeiro disco solo, então, foi produzido pelo Egisto Dal Santo, e já teve a participação, então, no álbum duplo, ao vivo, os Black Bagual, que compõe, então, a caixa Bebeto Alves em 3D. É guitarrista da banda, então, da Hirsch Boy, senhor Júlio Reni, né? Participou, né, em 2 discos aí do artista, que foi, no caso, A Primavera do Gato Amarelo e Bola 8. Participou também na 2ª e 6ª edição, então, do Moinho da Estação Blues Festival. A primeira edição, então, do Iguapé Jazz Blues, também do Festival Morrostock. Morrostock lá em Santa Maria, né, Oli? Não, o Morrostock foi em Sapiranga. Foi em Sapiranga. Que mais aqui, que é grande aqui o release do senhor Oli. O ano que vem vai fazer 25 anos, né? 20? É a minha idade. É a minha idade, mais dessa. Que loucura! Vila Lobos, durante o governo Vargas, foi o único caso de política pública. Aí, bem na hora subiu aqui. Que tornou obrigatório, então, o ensino de música nas escolas. Quem comentou, então, foi a Júlia. Obrigada, Júlia. Tem esse viés. Como eu citei ali, tem, claro, se a gente se aprofundar, a gente vai ver coisas assim. Teve falhas também, teve aquela coisa muito forte do nacionalismo ali, do Getúlio Vargas e tal. Claro, isso aí acaba travando um pouco, digamos assim, a ideia da música, né, como elemento de transgressão, digamos. E o que o Vila Lobo fez não era também com
intuito assim de transgressão. Mas, querendo ou não, ainda assim era um projeto de política pública de música nas escolas, claro, via coral, né? Ele queria fazer sempre corais, mas o lance dele era botar música. Isso ele estava certíssimo. Assim. Isso eu Claro. apoiaria qualquer um, independente do partido, entendeu? De possibilitar música nas escolas como elemento, como dentro do elemento, dentro da grade curricular. Assim como português, matemática, geografia, música, tudo no mesmo esquema, entendeu? Matemática, por exemplo, tu não estuda matemática para ser matemático. As escolas não nos ensinam matemática para nos Como de formar fato, matemática. E a música também, a música não pode estar atrelada a alguém ensinar música para outro alguém no intuito daquele alguém ser músico, não é isso. É tu ter a possibilidade de ter música no teu, como parte do teu viver sensorial no dia a dia, entendeu? Assim como a matemática, assim como o português. Não quer dizer que tu vai ser professor de português ou tu tem que falar tudo, aprender português na escola e ser um expert na gramática, não é isso? É tu ter noções do teu idioma. Matemática é tu ter noções do raciocínio matemático, porque o dia a dia te exige o raciocínio e a compreensão da matemática. E o dia a dia também nos exige também sonoridades. se essas pessoas tivessem a noção do que a música, em especial, é capaz de fazer, né, com a nossa mente, espírito e de uma certa Claro, forma, nem tanto que tu temos que estudasse, sabia, né, cara? claro, nem que tu estudasse a matéria-prima da música, que é o som, Uhum. na questão física também, sabe? Mas seria interessante que as pessoas tivessem esse ensinamento desde a base educacional. E aí, claro, até se tentou agora, por exemplo, em 2000 eu comecei a fazer faculdade agora em 2015, porque Uhum. o Lula sancionou uma lei em 2008 para voltar a Lembro música disso. no ensino curricular, coisa que o Villa-Lobos também lutou na época dele. E Uhum. aí, mudou muita coisa. Abriu o mercado de trabalho para professores de música, muitos professores pingando escolas de música para tudo quanto é lado em Porto Alegre e no Brasil. Sabe? Faculdades tendo que botar cursos de música, tudo. E aí depois veio aquela bicheira toda lá do impeachment da Dilma, caiu tudo isso aí. Então são essas coisas Nem lembro. políticas assim, que entravam, sabe? A nossa, a nossa, a nossa progressão, não digo nem política mesmo, o nosso é uma questão até civilizatória que entrava. Assim. Uhum. Eu lembrei agora, eu até mencionei isso na época quando eu estava no rádio ainda, que a própria UX estava. Deixa eu só achar aqui, eu gostaria de ler, põe lá por 2018. Ia ser Hum, aberta uma cadeira da música, em especial na UX, em especial do rock, sabe? Deixa eu achar isso aqui. Quem tá assistindo aqui, se lembrar disso aqui, me manda, por favor. que nem abriu a Unicinos? A Unicinos, que nem abriu a Unicinos. A UX também O Frank ainda faz Jorge muito abriu tempo. lá na Unicinos. Primeiro era um curso de. Primeiro foi aquele slogan do Escola do Rock, né? É E isso. depois eu acho que ficou muito, é que eu vou dizer assim, ficou muito simplório, eu acho, e o curso foi evoluindo. Isso eu que tô pensando, tá? E depois agora de uns anos para cá mudou, né? Não é mais curso de rock, de música. Agora eu não me Ah, lembro como é que é, mas de produção fonográfica também é uma coisa bem teve que se interessante. ampliar de uma certa forma, é isso? Claro, claro.
Claro. Continuando aqui, nosso histórico do meu convidado dessa noite, aqui no Entrevista de Atitude, senhor Oli Júnior. Veja bem, onde é que eu parei aqui? Teve também aí, ó, participou, então, da segunda e sexta edição, então, do Moinho da Estação dos Festival, a primeira edição, então, do Iguapé Jazz Blues, do Festival Monstop, como eu falei antes, Iguape. da coletânea... Iguape. Hã? Iguape? É Iguape. Iguape? O que eu falei? Cidade, é uma cidade lá no interior de São Paulo. Ah, que massa! Também aqui da coletânea... Pena que não tem mais festival, era muito legal. Iguape é uma cidade, assim, como Ouro Preto, sabe? Minas Gerais. Uhum. Tem as construções mais antigas do Brasil, assim, uma das, né, claro. Mas eu tô admirada, mas o que tem... Volte e meia eu tô abrindo assim no Instagram, Facebook, mas o que tem de festival de blues rolando pelo país adentro, tchê? Agora parece que voltou, né? Porque na real tava todo mundo apavorado com essa pandemia aí agora. Agora meio que abriu, o pessoal tá voltando a fazer as coisas, né? Não, mas em especial o festival de blues. Festival de blues. O blues é uma coisa assim, já não é uma coisa extremamente popular, né? Mas antes tinha coisa, assim, antes do Mississippi, por exemplo, acho que um dos mais famosos é o Rio das Ostras, né? Uhum. E aí o pessoal fazia, de certa maneira, tentava fazer alguns anos, assim, festivais, mas eu acho que o que mais vingou foi o Rio das Ostras. Depois veio o Iguape, e aí já o Mississippi também, já em Caxias ali... Tá com uma filial no Rio agora, né? O bar lá. E agora fez um festival em Gramado, né? Do Missi. E mês atrasado eu entrevistei, inclusive, o Valtomato e mais a gurizada, o Biga e mais o Fábio Neves. Estavam os três, né? Tava rolando o Carrancas dos Festival, lá em Minas. O Carrancas também. Em Santa Maria, lá no Gringos, lá em 2000 e... Acho que 2001 tinha o Sesma Blues. Foi um festival bem... Durou alguns anos também de blues. Eu acho que todo o estado, em certa maneira, consegue algumas pessoas fazer alguns festivais, assim. É que a gente não fica sabendo, porque o Brasil é muito grande também, né? Mas tem, claro, que o Rio de Janeiro... A gente já tem aquele costume de dizer que o Rio Grande é grande. Então, tu imagina o Brasil, né? Tem muita coisa. Tem um dos mais famosos também, numa cidade lá em Minas Gerais, onde o Arnaldo Batista, dos Mutantes, mora. Agora eu não estou me lembrando o nome. Uma cidade bem do interior, assim, também... Tem vários anos, estou para dizer que mais de década, esse festival de blues ali tem. Festival de blues tem um monte de festival. Só que, claro, é uma coisa muito, muito de nicho, né? O blues é um estilo assim que dificilmente ele vai ser pop, né? Ele pega carona na verdade, ele pegou carona no rock, né? O rock é que pegou elementos do blues, se transformou no rock, e foi e a partir dos anos 50 e 60 foi música pop, né? E a partir daí o Ocidente, praticamente, a música pop do Ocidente praticamente era o rock. Depois foi evoluindo a partir dali. E o blues sempre na carona disso aí. Dificilmente vai ter um momento na humanidade onde alguém vai pegar assim, agora... Assim como o sertanejo, assim como o samba, o blues. Eu acho, né? Sim, não, eu concordo contigo. Tu sabe que eu sinto falta também nesse meio tempo? Obviamente que a gente se apega nesses pensamentos, porque, querendo ou não, a gente vive um pouco de saudosismo, né? E é importante ressaltar a importância do rádio, em especial, né? Isso faz total diferença, né, na vida do músico, em especial o estilo do rock, do blues,
né? Coisas que até então a gente não encontra mais com tanta facilidade. Uma coisa é tu jogar uma rádio web, algo online, tu vai encontrar de fato, mas nós, em especial, que curte, cadê aqui? Algo do tipo assim, né? Sim, É diferente. verdade. Quer dizer, do vovô Peri. Entendeu? Pois é, isso aí tem a ver com a questão sensorial também, que a gente estava conversando, né? De tu escutar o tipo de som. É A nossa diferente. tem uma geração que Eu já tenho não está um mais outro. acostumada. Eu tenho um outro aqui, ó. Esse aqui me acompanha há uns 30 anos, sabe, Oli? É Tem um diferente. parecido que tem também. Isso aí é uma questão de, na verdade, assim, claro que até poderia, o blues até poderia se tornar popular, assim, se tivesse uma disposição de vários fatores, assim como propícios, assim como teve para o rock, entendeu? Uhum. Mas é que para isso também é necessário a sociedade, a humanidade também estar propícia para isso, entendeu? E teve uma época até que estava propícia, só que a tecnologia hoje em dia Tu acha que foi uma mudou muita avalanche? coisa, né? Tu acha que essa tecnologia, ela simplesmente veio com uma avalanche, passou por cima Eu e... acho, eu acho, não tenho a menor dúvida. Já, claro, começou assim, claro, a gente tem que entender o seguinte, né? Que é um processo evolutivo. Imagina quando também veio o rádio. Foi um pandemônio também, entendeu? Imagina as pessoas terem que mudar o senso, né? De assim, pá, de onde é que tá falando? De onde é que vem essa voz? Sabe? E coisas assim, tu saber uma notícia de outros lugares, assim, até então a tua mente alcançava onde tu via, entendeu? E mesmo quando tu não via, tu sabia que depois daquele horizonte lá tinha tantas léguas, tantos quilômetros, papapá. E para te chegar uma carta, chegar lá e tal, o rádio veio, pá, imagina. E assim foi indo, né? Depois veio a TV, né? E aí era mais notícias, depois começou a vir a questão artística, né? A questão a música enquanto fonograma. Uhum. Imagina como mudou a sociedade quando não tinha fonograma antes. Não tinha como ouvir a coisa. O único momento que tu tinha de apreciação música, de apreciar a música é tu ir no teatro. E ver Uhum. uma ópera, uma orquestra, uma coisa assim, ou algum, se tu era da plebe, né? Vinha um trovador lá, o pessoal tocando um violino e um violão e tal, e fazer né, um número quase circense, assim. Aí, quando vê alguém inventa a possibilidade de tu gravar o que tu tá falando, gravar, sabe? E assim foi mudando. Só que assim, ó, isso aí, se tu pegar e estudar esses momentos da humanidade aí, teve um tempo relativamente, não digo longo, né, mas um bom tempo, assim, de algumas décadas, até isso tomar dimensão e tal. E essa tecnologia de hoje é uma coisa que não demora nem... Foi questão de pouquíssimos anos, entendeu? É. E quando vê aquela tecnologia ali, já não era nem anos mais. Já são um raciocínio de meses, semanas, de pouquinho dias. A gente está com um senso já de que se tu postou uma coisa hoje, amanhã já está extremamente defasado, assim, sabe? Como é Ali que já pode, passou, né, Oli? não teve a menor... Relevância. Ninguém reteve a informação. Esse que é o problema. Eu acho que o que mudou muito é a retenção da informação, sabe? A retenção da informação, do conteúdo. Pode ser escolar, Uhum. pode ser artístico. O conteúdo não tá mais passível de uma boa assimilação, do meu ponto de vista, sabe? De uma boa degustação, eu diria. Porque não tem mais o ritual de tempo, né? Que é que É a mesma hoje coisa mas de disco, né, Oli? Deixa eu ver. Ah, não, meus discos estão aqui.
Pegar um aqui. Ninguém mais para pra escutar, né? Ninguém mais para pra escutar. Pegar o último disco aqui que eu ganhei de presente aqui da Ritinha ali, aqui, ó. Ali. Então, veja bem, é isso que a gente se refere, né? É o lance do toque. Exatamente. Tu vê que só no LP aí tinha tem vários elementos sensoriais aí, né? Tem vários caminhos até chegar a ele, né? Exatamente, por isso que eu tô dizendo. O tato, aí tu vê, tu lê as coisas, né? A letra, a foto, a capa como elemento artístico também. Tu pretende lançar um assim? Né? Pretende lançar um assim, ali, do teu trabalho, fazer uma compilação desses 12 discos aí, 13, e fazer um box? Não, já pensei, penso também. É tudo uma questão de tu, cara, tem que fazer. É uma questão de ter que parar e fazer um mínimo. Botar na ponta do papel ali quanto é que vai custar, porque ainda é caro produzir, né? O vinil não é uma coisa barata, assim. É um. Olha, no mínimo dos mínimos, assim, eu acho que uns 10, 15, 20 mil para te fazer, sei lá, umas 100 cópias desses disquinhos, assim. E aí é complicado, cara. E aí, claro, aí vira um artigo de extremo luxo. Eu não sei se eu estou apto também a produzir um material para deixar na estante? Gente, né? Para o pessoal deixar na estante. Aí eu não sei, daí eu prefiro botar as pinturas dos meus filhos aqui para o pessoal, então, sabe? Enquanto tu não tem, então, né, esse momento para fazer um bolachão, onde é que o pessoal encontra, então, o teu material para fazer a audição das suas músicas, aquela coisa toda? Tem disco físico para vender também, Oli? Como é que funciona aí? Faz o merchan aí pra gente, por favor. Enquanto tem. Eu confesso que eu tô totalmente, em termos de material fonográfico, assim, eu tô totalmente defasado. Assim. Porque eu não vejo muito sentido, sabe? Se mudou o fator sensorial e de ritual, assim, do pessoal prestar atenção na coisa que tu produz, a gente acaba... A principal coisa é tocar ao vivo mesmo. E claro, só que nessas aí sobrou alguns discos, né? Sobretudo agora não tô aqui, o Milonga in Blue, por exemplo, de 2012. Eu ainda tenho algumas unidades. Do Dedo de Vidro tenho poucas unidades. Mas daqui a pouquinho já vai esse Milonga in Blue, já não vou ter mais. E aí eu penso assim, não tem, o pessoal vai ou tu vai no YouTube hoje, né? O pessoal tá conectado 24 horas, ou Spotify. Então tu tem que ter na verdade tu tem que direcionar teu material para isso, mas entendi. Eu confesso que eu fiquei um pouco para trás assim nessa questão do Spotify. Não, peraí, deixa eu fazer um adendo. Tu acha que ficou para trás ou tu não quis até então se render a essas modernidades? Eu fiquei para trás mesmo porque eu parei mesmo. A partir de mim a questão de não me adequar muito assim, porque não ainda acho, né, que é a questão do Spotify aquilo ali, claro, quase para tudo, né, mas aquilo ali é uma afronta até ao artista, né, tia? Botar uma música tua pro cara, para te receber 0,0 milhões, até atingir 1 milhão de acessos, assim, é uma coisa... É ridículo, então, né, cara? Fica meio... Tu não tem um estímulo. Tu não tem um estímulo para isso, entendeu? O único estímulo que as pessoas têm, eu acho, né? O pessoal independente, por exemplo, é o estímulo da visibilidade. E essa visibilidade talvez não me estimule tanto, sabe? Porque vai ser uma visibilidade que não me atrai muito.
Saquei. Se a visibilidade tivesse atrelada a uma atenção ao conteúdo, eu acho que eu até ficaria um pouco mais... Mas eu sei que não, porque, na verdade, eu vivo também esse mundo, né? Então, eu sei que as pessoas não escutam Spotify assim, faz um playlist lá e... ou tá pela casa, ou bota numa festa, sabe? Ou alguém passa aqui, olha essa partezinha da letra aqui, não sei o que. Olha só, alguém falou uma bobagem, assim, sabe? Uma coisa que vai ser disseminada em larga escala. Não passa disso. Não, as pessoas, dificilmente, tu passa para outra pessoa uma música ou um disco pelo Spotify pelo conteúdo. Entendi. Para te ver que o conteúdo é passado mais em função do podcast do que música. Então eu fico pensando assim, então eu vou fazer um podcast, então, gente. Do que pegar meu disco, botar todos no Spotify vai ficar... Não, eu entendo até que se eu botar lá, claro que vai ter uma ponta de possibilidade, assim, daqui um pouquinho, como eu estou falando contigo aqui, por exemplo, seria fácil eu botar assim, pega lá meu nome no Spotify. Ia ser instantâneo, né? A pessoa ia escutar aqui agora, já ia procurar. Sim. Só que, para mim, dá no mesmo, por exemplo, eu dizer que está no Spotify e dizer que está no YouTube. Eu te entendo perfeitamente, Oli. Eu te entendo perfeitamente. É diferente os tempos. É muito complexo, assim, tu imaginar o que as pessoas... Na verdade, assim, é um ponto crucial, talvez tu chegar no consenso que o que tu produz como arte não atinge como elemento transgressor na atual conjuntura social, entendeu? Sim. Então, tu acaba sendo assim. Então, o que aconteceu nesse meio tempo aí? Em 2015, eu comecei a fazer uma faculdade de licenciatura em música. Por quê? Porque eu comecei a entender que daqui um pouquinho, ao invés de eu martelar compondo músicas que as pessoas talvez não irão escutar, eu acho que a minha valia enquanto ser humano estaria mais atrelado, então, a eu virar um professor de música. Perfeito. Aí sim eu ia passar um conteúdo que eu acho pertinente e acho que aí sim eu estaria contribuindo para a humanidade de uma outra maneira com música, entendeu? Então acabou que eu comecei a deixar para trás assim um pouco essa produção fonográfica nos meios vigentes em função do estudo, né? Estudo de licenciatura em música. Aí o cara começa a ler muito mais as coisas de pedagogia musical, isso aqui, pedagogia também. Isso aqui e aí o cara começa... Daí o que menos tu pensa é assim, será que eu vou botar... Eu acho que eu vou lançar uma música no Spotify. Imagina se eu vou pensar em botar uma música no Spotify se eu tô mirabolando coisas assim, maneiras de passar informação musical para crianças, assim, entendeu? Que aí sim eu acho que seria uma coisa benéfica para a civilização, entendeu? Fenomenal, ali. Fenomenal. Olha aqui, esse é o Oli Júnior, meu convidado, então, especial dessa noite do Entrevista de Tude. Ele que é o grande bluseiro do Delta do Jacuí, grande milongueiro do asfalto. Sim. Que honra, cara, te ter aqui nesse quadro tão legal aqui, toda terça-feira ou nas quintas, como eu falei no início aí do programa. Satisfação, como o Grinks falou, demorou um pouquinho, mas rolou. Rolou o nosso bate-papo. Tá aí, então, para o nosso... Eu gostaria, então, que tu passasse o contato
né, para quem quiser aí te contratar. A agenda, segunda-feira tem ensaio de novo aí, Oli? Como é que é? Bah, minha agenda tá agora não, mas assim, ó, o lance agora do contato e agenda, tudo tá via Facebook, Instagram direto, né? O pessoal vai entrar ali, é uma das coisas que eu mantenho assim como canal, são essas plataformas que aí sim, o cara acontece alguma coisa na semana, o cara posta ali o flyer e tal, né? E ali tu dialoga com o pessoal também. Segue o Oli nas redes sociais. Segue no Instagram e no Facebook. Maravilha, então. Oli, considerações finais, então, meu querido. Beijo para a mãe, para o pai, para os filhos. Que mais? Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Escutem música. De qualidade. Reflitam os sons do mundo. Essa é a minha dica para todo mundo. Se permitam parar uma hora do dia e escutar os sons, as paisagens sonoras ao teu redor e também música. Claro. E essas duas coisas, os sons e a música, eu acho que é um passo para a humanidade melhorar um pouquinho, entrar numa frequência boa. Que assim seja, Oli, que assim seja. Olha aqui, ó, entrevista de atitude também convida, olha, quinta-feira lá no canal, então, do Papo é Rock, a partir das 8 horas, tem mais uma edição, então, do Entrevista de Atitude. Eu estarei conversando, então, com o grande guitarrista Fernando Magalhães, aí do Barão Vermelho, todos convidados, tá? Te espero lá, tá, Oli? Já que eu vi que tu tem uma paixão bem grande pelo Barão, né? Falou várias vezes aí do Barão. Não, praticamente eu acho que as duas bandas de blues rock, né? Ou 3 bandas, talvez eu diria ali assim, Barão, Blues Etílicos e Garotos da Rua foram 3 bandas nacionais, assim, né? E que me inspiraram bastante para esse lance esse lance composicional e seguir uma carreira onde tivesse blues jogada, né? Eu fui até no show deles agora um pouco aí, na Opinião. Foi na Opinião, né? Ou foi no Araújo? Que bom. Não, na Opinião. Foi nos 40 anos, né? Como é que tá com o vocalista? Como é que tá com o novo vocalista, o Beto Lee, hein? Tá tudo bem legal. O cara, o Rodrigo Suricato, se eu não me engano, o nome dele, né? Sim, o Rodrigo Suricato. Ele era daquela banda Suricato, né? Que teve eles ficaram em 3º lugar, não sei, algum esquema da Globo aí, né? Que foram 3 bandas para as finais, uma de soul, uma de rock mais a lá, mistura de grunge, assim, e o Suricato. E aí esse vocalista aí, o Rodrigo, eu acho que é carioca também, não sei, é parceiro dos caras. E aí quando o Frejá saiu, o Guto Goff, que é o batera, mas que retomou, né? Digamos assim, pegou as rédeas, né? E eu acho que voltou voltou o Maurício Barros, que era um dos fundadores, e o Fernando Magalhães, que sempre permaneceu, né? Que ele entrou no disco Carnaval, se eu não me engano, do Barão, que é o disco que tem Pense Dance. Certo. E de lá ele não saiu mais. Gosto muito do Fernando Magalhães, um baita guitarrista. Ele e o Frejá faziam uma boa dobradinha de guitarra na banda, e agora ele com o Suricato, eles também fazem um corpo guitarrístico bem legal. Que massa, então. Tá a dica, então, para quinta-feira. O convite aí para você que nos acompanha pelas redes sociais. Da série que não tem perdão, para finalizar aqui, o grandioso Jorginho, o Mono, Cheguei Tarde. Bom, acompanha todo esse material. Já dá o play depois. Acompanha todo esse material, então, que daqui a pouco, tá? Estará, então, na edição final de Alex Vitola, que logo mais estará lá no canal do YouTube. Então, tu não vai perder nada. Todos os detalhes, então, desse bate-papo que eu tive, então, com o Oli Júnior, participação especialíssima de Márcio Grins, neste dia
em especial dia aí do gaitista, da gaita de boca, gaita de beiço, que nem diz o Oli, né? Nesse dia 23 de agosto de 2022. Mais uma, então, para fechar com chave de ouro ali. Muito obrigada, meu querido. Obrigada a todos que participaram. Boa noite. Nos vemos na quinta. Até, boa noite. Até. Valeu, Oli. Abração, querido. Até.